Novamente volto a essa tribuna para tratar deste assunto que hoje toma a atenção dos mineiros e das mineiras, que é a defesa do nosso patrimônio, que é a defesa da CEMIG, mas principalmente a defesa do bolso do consumidor. Porque esse ataque contra o patrimônio da CEMIG, feito pelo governo federal, pelo governo Temer, pode fazer com que este leilão resulte num acréscimo do preço das contas de luz pagas pelo consumidor mineiro. Então, nós temos que ter essa consciência. E eu aqui não vou cair na armadilha que alguns deputados tentam armar, no sentido de ficar naquele jogo de quem é mais culpado. Nós sabemos que hoje Minas Gerais busca a união para defender seu patrimônio. Nós entendemos que a CEMIG tem o direito da renovação automática. Nós entendemos que é justo. Nós entendemos que isso é bom para Minas e é bom para o consumidor mineiro. Não é por outro motivo que deputados de vários partidos, que a imprensa de Minas Gerais, que lideranças sindicais, lideranças empresariais, todas estão integrando o movimento em defesa da CEMIG. E aqui eu queria elogiar novamente a nossa Assembleia Legislativa, que, de certa maneira, desencadeou essa articulação. O nosso presidente Adalclever Lopes, a mesa diretora, o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, parlamentares de todos os partidos. É muito bom que Minas se una em defesa do patrimônio. Muitas vezes eu percebo uma espécie de torcida para dar errado por parte de parcela da oposição nesta Assembleia Legislativa. Nós temos hoje que pensar no Estado como um todo, um Estado que tem a receber da União 135 bilhões de ressarcimento das perdas oriundas da Lei Candir. O governo Temer, esse presidencialismo de cooptação, como o programa do PSDB recente, caracterizou bem. Aliás, parece que foi uma frase do ex-presidente FHC, que hoje o presidente Temer faz um presidencialismo de cooptação, ele se referindo à relação do presidente Temer com um dos partidos que fazem oposição ao nosso governo em Minas Gerais. Mas esse presidencialismo de cooptação está prejudicando Minas Gerais, porque quer tomar as usinas da CEMIG, porque quer protelar o encontro de contas que traria para o Estado de Minas Gerais aproximadamente 43 a 45 bilhões de reais, porque é o governo das medidas mais impopulares tomadas nas últimas décadas em nosso país. Um governo federal que conseguiu rasgar a CLT com a reforma trabalhista, rasgar a Constituição Federal com a emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos na saúde, na educação, na assistência social. Um governo federal que tem uma proposta de reforma de previdência que estica o critério de acesso de 65 para 70 anos, o idoso receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Então, nesse momento, os deputados aqui sabem que é absolutamente natural, normal e até essencial que o debate entre base e oposição, que a oposição exerça em plenitude seu papel, isso é muito bom para a democracia, é muito bom para o parlamento, e nós temos que entender essa dimensão.
Agora, existem questões que estão muito acima das disputas partidárias. Nós sabemos a importância social que a CEMIG tem, nós sabemos o número expressivo de funcionários e funcionárias dedicadas desta instituição, nós sabemos ainda as necessidades do povo de Minas a serem supridas pela CEMIG, como, por exemplo, a universalização do acesso à eletrificação rural, e, nesse sentido, o governo Fernando Pimentel tem um programa de combate à pobreza rural, chamado Novos Encontros, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, e um dos vetores é exatamente a eletrificação de milhares de residências de agricultores pobres, principalmente nas regiões que mais precisam em Minas Gerais. Então, este não é o momento de nós torcermos contra. Este não é o momento de desvalorizarmos movimentos suprapartidários que vislumbram o interesse de Minas Gerais. Eu fico muito feliz quando a Assembleia Legislativa abraça estas causas, estas bandeiras, a bandeira da defesa. Repito aqui, não é simplesmente da CEMIG instituição, é do bolso do consumidor que já paga uma conta de luz que pesa no seu orçamento. Quando nós estamos discutindo que a CEMIG, ao participar de um leilão ou ao ter que desembolsar bilhões de reais, ou que se a iniciativa privada assumir um leilão com bilhões de reais disponibilizados, estes bilhões de reais disponibilizados pela iniciativa privada sairão depois do bolso das pessoas que pagam a conta de luz. Então, é esse debate que nós temos que fazer. Não é o debate se a medida provisória da ex-presidenta Dilma, de se quem era ministro, se a CEMIG agiu bem ou não, ao aderir ou não, ao judicializar ou não. Nós estamos trabalhando agora em cima de um fato concreto, até porque a medida provisória aqui mencionada da ex-presidenta Dilma tinha como objetivo reduzir as contas de luz, reduzir o gasto com energia elétrica, reduzir a inflação. Essa era a preocupação quando a ex-presidenta Dilma editou a medida provisória. Mas agora nós temos um fato concreto. Agora, esse fato concreto me parece hoje ser objeto de uma extrema má vontade do governo federal. Porque o governo federal está insatisfeito com o papel de protagonismo que Minas Gerais hoje tem na direção de políticas públicas, na direção de não aceitar a chantagem do governo federal, que, em nome de uma renegociação da dívida de estados com a União, quer dobrar a previdência do servidor público, quer impedir a edição de novos concursos públicos, quer impedir a abertura de novos programas sociais e quer privatizar a CEMIG. O governador Fernando Pimentel foi muito claro, ele não vai aderir a esse programa de recuperação fiscal que vai matar as políticas públicas sociais em Minas Gerais. Eu fico impressionado como os deputados ficam incomodados com a presença do governador nos territórios de Minas Gerais, no contato direto com a população. Cada fórum regional mobiliza 3.000, 4.000 lideranças, inclusive vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas de partidos da oposição aqui da Assembleia, todos elogiando a postura do governador de fazer um governo próximo do cidadão, ouvir para governar, ouvir as demandas dos territórios de desenvolvimento. Este é um modelo de gestão participativa que combina a democracia direta com a democracia representativa. Os fóruns regionais hoje são um sucesso. Várias intervenções demandadas pela população
já estão sendo realizadas a despeito dessa enorme crise fiscal e esse déficit herdado de 8 bilhões de reais por ano. Basta ver as políticas públicas sociais, bastam ver as intervenções regionais. É um governo que, a despeito dessa crise, está funcionando. Agora, é lógico que se tivéssemos uma situação fiscal diferente, é lógico que se não tivéssemos assumido o governo com déficit, é lógico se a gente tivesse hoje um governo federal que, como fez os governos Lula e Dilma, ampliando universidades, Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, programa de aceleração do crescimento, sequer o Bolsa Família, o governo federal está seguindo a legislação. O programa Bolsa Família, pelos critérios de acesso, pela legislação, hoje, em função da pobreza causada pelo governo Temer, teria a possibilidade de incorporar quase 650 mil famílias no programa. Só incorporou 150 mil. O contingenciamento, o congelamento, já está retirando um direito consagrado por lei de 500 mil famílias no Brasil e boa parte delas em Minas Gerais. A restrição do Bolsa Família, da aposentadoria rural, do benefício de prestação continuada, afeta a economia local, principalmente nos pequenos municípios. O dinheiro que circula é esse. Imaginem o governo Temer prejudicar os idosos, os aposentados. O governo Temer quer ampliar de 65 para 70 anos o acesso daquele idoso mais pobre ao benefício de prestação continuada, quer jogar nas costas dos trabalhadores, das pessoas mais idosas, o custo da sua manutenção no governo. Porque, ao mesmo tempo que ele quer penalizar o aposentado, ao mesmo tempo que ele quer congelar os investimentos, ele gasta 13 bilhões com ruralistas lá no Congresso Nacional para defender o seu mandato, para não ser cassado. Então, é uma contradição. Recurso para aposentadoria, para assistência social, o governo Temer não tem. Agora, recurso para distribuir para os segmentos que o sustentam, apesar de todas as denúncias, aí o recurso aparece. E aparece de quem? Do bolso do contribuinte. Então, essa questão da CEMIG, nós temos que ter muita consciência. A defesa hoje da CEMIG, e aqui repito, a Assembleia está de parabéns, o presidente Adal Clever está de parabéns, é uma defesa do consumidor de Minas Gerais, de evitar que a conta de luz aumente ainda mais. Esse é o centro do nosso debate. E a privatização, sinceramente, existem setores que, de fato, o Estado brasileiro não deve se meter. Eu me lembro, gestão de hotéis, por exemplo, isso não compete ao poder público. Agora, áreas estratégicas de desenvolvimento, áreas onde o Estado pode cumprir seu papel redistributivo, aí o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Nós não podemos transferir para o mercado questões como previdência, questões como infraestrutura, energia, área de saneamento, de energia. Sinceramente, eu acho que algumas áreas estratégicas nós temos que valorizar o patrimônio público com boa gestão, e é isso que o governador Fernando Pimentel está fazendo em Minas Gerais. Então, eu queria aqui conclamar muitos deputados que não são do PT, que eventualmente nem são da base do governo, estão participando do movimento, estão em defesa da CEMIG. Nós não podemos transformar a CEMIG numa questão de disputa menor, de disputa partidária. E é esse o sentido da constituição da Frente em Defesa da CEMIG, que teve ontem mesmo um abraço promovido pelos próprios servidores, pelos sindicalistas, que teve o ato na região das usinas, na sexta-feira passada, contando com a presença do governador e do presidente da Assembleia Legislativa. Então, eu espero que a gente continue a fazer esse debate aqui, no nível que ele
merece e, mais uma vez, fazer a defesa efusiva, uma defesa forte desse novo método de governo que ocorre em Minas Gerais com os fóruns regionais. Os deputados e deputadas que não estão participando estão perdendo uma verdadeira aula de democracia, uma verdadeira aula de participação popular. Muito obrigado, presidente.